Devem passar hoje por Corumbá mais de 500 brasileiros repatriados da Bolívia. Alívio para quem volta para casa, né, Lucas Lelis? Bom dia. Isso mesmo, Cleto, um baita alívio. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Logo mais, aí por volta das 6 horas da manhã, devem chegar aí 3 ônibus com cerca de 130 brasileiros vindos lá da região de Cochabamba, que fica a cerca de 1.100 quilômetros aqui da região de fronteira. Esse é um primeiro dia de trabalho que deve durar até a sexta-feira, trazendo aí mais brasileiros que vivem lá na região. A grande maioria estudantes dos cursos da área de saúde, principalmente de medicina, viu? E aí todo o processo, a gente tem até algumas imagens aí para ver, vai ser um pouco diferente do da semana passada, que a estrutura tinha sido montada dentro do pátio da Receita Federal, e essa estrutura foi montada ao lado da Polícia Federal, já do outro lado, onde normalmente a gente tem aquele fluxo de pessoas que passam ali da Bolívia de um lado para o outro. Então, como as fronteiras dos dois países estão fechadas, todo esse processo vai ser feito ali, ainda mais com um número menor de pessoas, já que na semana passada, nos 2 dias de repatriação, foram 700 brasileiros que passaram por ali, então precisava de uma estrutura um pouco maior. Todo o processo de entrada ali no país, eles vão passar primeiro por uma avaliação de saúde e depois pelos trâmites legais, a conferência do visto, conferência de bagagens também, para depois seguir viagem nos ônibus com direção a Campo Grande e também São Paulo. O custo dessa viagem fica pelos próprios repatriados. A função aí das relações exteriores, neste caso, é com as autorizações para que esses brasileiros possam trafegar na Bolívia até aqui na região de fronteira, já que lá tem muitas restrições, e a gente volta ainda no jornal para falar mais desse assunto. Devem passar hoje por Corumbá mais 500 brasileiros repatriados da Bolívia. O Lucas Lelis madrugou hoje, está acompanhando tudo de pertinho, traz as informações para a gente. Vamos lá, Cleto, a gente esteve de novo lá na fronteira para saber como é que está a situação, e esses ônibus previstos para hoje ainda não chegaram, lembrando que é uma viagem bem longa, viu? Eles estão vindo lá de Cochabamba, cerca de 1.100 quilômetros aqui da fronteira, grande maioria estudantes da área de saúde, principalmente da área de medicina, que estão voltando aí para o Brasil nessa viagem aí que foi aí autorizada com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e também dos consulados lá de Cochabamba e também aqui de Porto Quijarro, já na fronteira, por causa das restrições lá na Bolívia em combate ao novo coronavírus. Eles ainda não chegaram, mas a gente está acompanhando tudo de pertinho aqui, viu? E para a gente entender melhor como é que está toda essa situação, a gente relembrar aí o que vem acontecendo, por que esses brasileiros estão sendo repatriados dessa forma, a gente preparou aí um momento para a gente relembrar como é que foi que aconteceu toda essa situação desde a semana passada. Vamos ver. Na primeira etapa, foram 749 brasileiros repatriados em 2 dias. Eles chegaram em 20 ônibus vindos da cidade de Santa Cruz de la Sierra, a cerca de 650 quilômetros da linha internacional com o Brasil. Antes da travessia, uma avaliação médica era feita do lado boliviano em Porto Quijarro, com a desinfecção de calçados e a medição de temperatura. Mesmo procedimento realizado no lado brasileiro, em uma estrutura montada no pátio da Receita Federal para os profissionais da vigilância sanitária e os órgãos de segurança pública. Os brasileiros repatriados embarcaram em outros ônibus em Corumbá e foram levados para as cidades de Campo Grande e São Paulo. Também foi possível atravessar a fronteira em carros próprios, com a autorização do governo boliviano. Um dos carros que atravessou a fronteira é de uma família que vive em Cochabamba e eles encararam 4 dias de viagem até o Maranhão, onde o restante da família vive. No país vizinho, as fronteiras estão fechadas desde o dia 19 de março e há regras rígidas para a circulação de pessoas desde o dia 25 de março. Barreiras foram montadas em várias estradas do país vizinho para o controle de circulação de pessoas. O decreto de quarentena na Bolívia proíbe qualquer circulação aos fins de semana e restrições rigorosas nos dias úteis. Quem descumprir as ordens pode acabar pagando multa ou até 10 anos de prisão. No dia 1º de abril, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu um ofício detalhando como seria o trabalho de repatriação desses brasileiros. Segundo a determinação, o trabalho do Itamaraty era na autorização para o trânsito e travessia para o Brasil. Bom, e como vocês viram aí, teve gente que atravessou de carro, a fronteira. Uma dessas pessoas que inclusive nós mostramos em reportagem aqui no Bom Dia MS, estava vindo lá de Cochabamba, conseguiu autorização para atravessar de carro e seguiu uma viagem aí de 4 dias até chegar lá no Maranhão para passar esse período aí de isolamento e ficar mais tranquila perto da família. Ela gravou um vídeo pra gente, vamos ver.
Agora nós estamos aliviados por estar em casa. Nós somos do Maranhão, a Sailândia Maranhão, e nós rodamos mais ou menos desde a fronteira, cidade de Corumbá, até a minha cidade, 2.800 quilômetros. A viagem foi tranquila, as rodovias estão bem mais livres, né? Diminuiu a quantidade de veículos, então nós conseguimos fazer uma viagem tranquila e estamos em paz. A sensação é de alívio por estar com a família. Agora é esperar, orar a Deus para que tudo passe e para que a gente consiga retornar às nossas atividades o mais breve possível e que tudo saia bem. Bom, e daqui a pouco devem chegar aí esses brasileiros que estão vindo lá de Cochabamba de ônibus. Hoje são 3 ônibus que vão chegar aqui na região de fronteira com 129 pessoas. Essa mesma operação com essa mesma quantidade de pessoas deve se repetir amanhã e também na sexta-feira.